Hoje, pelas palavras do Evangelho, somos convidados a adentrar as profundezas das palavras de Jesus que ressoam como um bálsamo em nossa alma, acalmando também nossos corações que buscam tantas respostas para as dificuldades que enfrentamos. Neste trecho, encontramos mais do que simples narrativas. Encontramos um chamado à verdadeira autenticidade, à busca sincera da verdade e à transformação interior. As palavras de Cristo vêm para tocar as fibras mais íntimas de nossas vidas, relembrando-nos a importância de vivermos com sinceridade e integridade. Nossa jornada é acompanhada também pelo exemplo de Santo Agostinho, cujo desejo fervoroso pela verdade o levou assim a encontrar a luz divina. Assim hoje, enquanto exploramos as lições deste Evangelho, somos então convidados a refletir sobre como essas lições se entrelaçam com nossas próprias histórias, nos orientando na busca pela essência da fé e na autenticidade de sermos filhos de Deus. Agora, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e também a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, desta segunda-feira, dia 28 de agosto de 2023, é o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 23, versículos do 13 ao 22. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus e hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei, fariseus e hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está nele sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, hoje, pelas palavras do Evangelho, vemos Jesus que direciona sua atenção aos escribas e fariseus, repreendendo suas ações, revelando um chamado à autenticidade e também à busca pela verdade. Através deste Evangelho, somos então convidados a refletir não apenas sobre o contexto histórico, mas também encontrar significados profundos que ecoam em nossas próprias vidas. Então veja, hoje também é dia de Santo Agostinho. Santo Agostinho, cuja importância perdura através dos séculos. Somos então lembrados da busca incessante pelo conhecimento, pela verdade. Isso porque ele, um dos grandes doutores da Igreja, encontrou sua jornada espiritual permeada de questionamentos, dúvidas, mas foi justamente através desses questionamentos que ele encontrou a verdadeira luz. E hoje, enquanto exploramos as palavras de Jesus, podemos também traçar um paralelo com as lições de Santo Agostinho e descobrir como ambos os ensinamentos podem nos guiar em meio às complexidades da vida moderna. Agora veja,
A primeira parte do Evangelho de hoje é uma representação direta aos escribas e fariseus que, em sua busca pela aparência externa de piedade, negligenciam os princípios fundamentais da fé. Jesus critica a hipocrisia deles ao destacar que fecham as portas do reino dos céus para os outros e, ao mesmo tempo, fazem prosélitos em vão. Esse chamado à autenticidade e integridade ressoam profundamente em nosso mundo, sim, onde muitas vezes nos encontramos confrontados com a pressão de manter aparências superficiais. Agora veja, meu querido e minha querida, à medida que refletimos sobre este trecho, principalmente sobre o aspecto teológico, Santo Agostinho também nos oferece um valioso ensinamento. Sua busca fervorosa por respostas e significados o levou a explorar diversas filosofias e crenças até que finalmente encontrou a verdade em Deus. E assim como Jesus chamou os escribas e fariseus a abandonar a hipocrisia, Agostinho nos encoraja a questionar a busca honestamente, mesmo quando as respostas não são imediatamente aparentes. E a segunda parte do Evangelho aborda a questão do juramento, enfatizando que não devemos fazer juramentos vazios ou até mesmo manipuladores. Isso nos lembra a importância da veracidade em nossas palavras e ações, e o chamado para sermos homens e mulheres de palavra, para cumprirmos nossos compromissos, para sermos íntegros em nossa comunicação, ecoou profundamente em um mundo onde a confiança muitas vezes é abalada. Aqui mais uma vez nós encontramos paralelos com os ensinamentos de Santo Agostinho. Ele ressaltou a importância da verdade tanto em relação a Deus quanto aos outros. Sua própria conversão foi marcada por uma busca por autenticidade, onde ele encontrou sim paz interior ao se render à verdade que só Deus poderia oferecer. E isso nos leva a considerar como a busca pela verdade, tanto em nossas palavras quanto em nossas crenças, pode nos libertar das correntes da falsidade, da incerteza. Portanto, queridos, à luz do Evangelho de hoje, das lições também de Santo Agostinho, nós somos convocados a reavaliar nossas motivações, nossas ações. Em um mundo repleto de distrações e aparências, que possamos então encontrar a coragem para sermos autênticos, verdadeiros em nossa jornada de fé. Que possamos discernir a verdade da falsidade, honrando sempre nossos compromissos, vivendo com integridade. Assim como Santo Agostinho encontrou a verdade ao questionar a busca incessantemente, possamos também encontrar respostas para as dificuldades que enfrentamos ao nos voltarmos para Cristo, a fonte de toda sabedoria e autenticidade. Além disso, a história de Santo Agostinho nos mostra como essa busca pela verdade também pode ser um processo transformador. Ao enfrentar suas próprias dúvidas, suas inquietações, Agostinho encontrou um caminho para a paz interior, para a plenitude espiritual. Isso nos convida a considerar como nossas próprias dúvidas, como os nossos questionamentos, podem, na verdade, nos aproximar mais de Deus, desde que o enfrentemos com uma mente aberta e com um coração sincero. Nossa sociedade muitas vezes nos pressiona a buscar respostas rápidas, soluções simples para os nossos problemas. No entanto, a jornada de Agostinho, por exemplo, e as palavras de Jesus nos lembram que a busca pela verdade e autenticidade é um processo contínuo, muitas vezes desafiador. É um chamado para mergulharmos nas profundezas de nossa fé, explorando sempre nossas próprias crenças e questionando-as à luz da verdade eterna. E à medida que olhamos para as lições que acabamos de acompanhar hoje, nós somos então convidados a refletir sobre nossas próprias vidas. Onde podemos estar caindo na armadilha da hipocrisia, preocupado apenas com as aparências externas? Como podemos honrar nossa palavra e viver com integridade em nossas ações diárias? E mais importante ainda, como podemos nos comprometer com uma busca contínua pela verdade, mesmo quando isso nos leva por caminhos desconhecidos? Assim como Jesus repreendeu os escribas, os fariseus por sua falta de autenticidade, ele também nos chama a uma conversão interior, a uma transformação de coração e mente. Assim como Santo Agostinho buscou a verdade incessantemente e finalmente encontrou a realização espiritual,
também somos convidados a perseverar em nossa busca, sabendo que a verdade de Deus é o destino final de nossas almas inquietas. Então, que neste dia de Santo Agostinho, olhemos para o exemplo de sua vida e possamos aprender que a busca pela verdade é um ato de coragem e humildade. Quando enfrentamos nossas dúvidas com sinceridade e buscamos a orientação de Deus, encontramos então a verdade que nos liberta e nos capacita a viver com autenticidade. Ao integrar essas lições do Evangelho e os ensinamentos de Santo Agostinho em nossas vidas, podemos encontrar respostas significativas para as dificuldades que enfrentamos e descobrir uma profunda conexão com a fonte última de toda verdade e sabedoria. Que Deus nos abençoe, nos guie em nossa jornada contínua pela busca pela verdade e autenticidade. Por isso, Senhor, obrigado pelas palavras do Evangelho de hoje, palavras onde Jesus nos convida à autenticidade, à busca pela verdade e a integridade de coração. Reconhecemos, Senhor, as vezes em que nos deixamos levar pelas aparências, pelas máscaras da hipocrisia, esquecendo a essência da fé que nos chamaste a viver. Assim como Santo Agostinho buscou incessantemente a verdade, assim como ele encontrou a paz em Ti, pedimos, Senhor, que nos guie em nossa busca. Derrama sobre nós o espírito da sinceridade para que possamos ser homens e mulheres de palavra, cumprindo sempre nossos compromissos com honra. E que as lições deste Evangelho nos inspirem a olhar para dentro de nossos corações, a enfrentar nossas próprias dúvidas e inquietações. Conduza-nos à verdade que liberta, à autenticidade que nos define como Teus filhos amados, e com o auxílio de Santo Agostinho possamos trilhar os caminhos da busca e do questionamento, confiando que no final encontraremos a verdade que nos conduzirá à plenitude da vida em Ti. Que a luz da palavra nos guie, nos fortaleça para que possamos viver com autenticidade diante de Ti e diante dos outros. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento na reflexão. É uma grande alegria e um privilégio ter a sua companhia. Se for possível hoje, como não colocar logo abaixo nos comentários: Jesus, eu te amo e a tua palavra é palavra de vida eterna. Assim, um grande abraço, que Deus te abençoe, te proteja também toda a sua família e você tenha um ótimo dia.